Olá, que bom ter você novamente aqui nessa iniciativa do programa CQH, que é o programa de compromisso com a qualidade hospitalar, que o ano que vem, em março de 2021, fará 30 anos de existência. O grande objetivo do programa é estimular que os hospitais melhorem a sua gestão e de maneira tal que consiga fazer uma entrega, de uma assistência muito melhor ao paciente. Ao longo desses 30 anos, quase 30 anos, a gente tem conseguido observar um grande impacto na melhoria da gestão dos hospitais, por esse programa que é mantido pela Associação Paulista de Medicina. Então é um prazer muito grande e essa iniciativa agora é explorar as experiências ao redor do mundo e aqui mesmo dentro do Brasil, de como que os hospitais, as pessoas, os profissionais estão encarando a pandemia do Covid-19, que é um desafio para todo mundo, a ciência evoluindo cada vez mais. E hoje temos o prazer de conversar com Alexandre Lourenço. Ele está em Coimbra, em Portugal, e vai nos contar um pouco de como que o modelo de saúde português está enfrentando a pandemia. Eu sou Eduardo, presidente da Abrampas, que é a Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, e tenho o prazer de conversar com o Alexandre, que é o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, que é a APA, que fica, e atualmente ele está lá em Coimbra. É isso mesmo, Alexandre? Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar convosco hoje. Muito bem. E como é que tem sido aí, em terras portuguesas, o impacto da pandemia do Covid? Enfim, como é que isso está? Como é que vocês estão enfrentando o Covid? Muito obrigado por estar convosco mais uma vez, Eduardo. Em Portugal, a Covid-19 iniciou-se essencialmente o grande impacto no início de março deste ano, e nessa fase inicial determinamos dois grandes hospitais para responder a esta pandemia, e depois com o avanço da pandemia, com uma transmissão comunitária, alargámos essa resposta a mais hospitais. Mas estes dois primeiros hospitais foram muito importantes em termos de capacitação técnica para a resposta a esta pandemia. Já mais tarde, no final de março, percebemos que com as medidas de confinamento, essencialmente distanciamento físico, foi possível controlar a pandemia e o pico foi atingido em 29 de março, por volta dessa altura. Portanto, antes do início de abril, o pico já teria ocorrido em Portugal. A partir daí, a epidemia manteve-se em queda, apesar de se manter alguma pressão sobre o setor hospitalar, e atualmente até já estamos a viver alguma difusão da infecção na comunidade, principalmente na região de Lisboa, pelo menos as últimas 2 semanas. Mas, de uma forma geral, tem estado muito controlada a epidemia e isso dependeu, efetivamente, da tomada de medidas de distanciamento físico, estas medidas de confinamento, logo no início da pandemia, aliás, antes de termos uma morte por Covid-19, foram logo implementadas estas medidas, encerramento das escolas, encerramento da maioria dos serviços não essenciais, que permitiram este controle rápido da pandemia. Por outro lado, a nível do setor hospitalar, existiu uma grande concentração dos recursos e direcionamento dos recursos para a resposta à Covid-19. A grande parte da atividade eletiva programada, de cirurgias, consultas médicas, meios de diagnóstico, foram adiados, e os hospitais praticamente dedicaram a sua atividade a responder à Covid-19, mesmo que grande parte dos hospitais tenham ficado sem um número significativo de doentes. Essa foi uma opção que foi justificada pela incerteza da evolução da pandemia, mas que acreditamos tenha tido um grande impacto sobre a saúde na população em geral, e que ainda hoje estamos a sentir pelo facto dos hospitais ainda hoje não estarem a atingir o volume de cuidados que em igual período teríamos no ano anterior. E isto vai ter impacto naturalmente na saúde
da população, particularmente em doentes crónicos, quer no atraso do diagnóstico e início de tratamento, e que se vai repercutir nos indicadores de morbilidade e mortalidade na população. E, então, pelo que eu entendi, o grande impacto foi ali na região de Lisboa. Acabou não pegando outras regiões? O primeiro impacto foi até na região do Porto, mas Do foi Porto. praticamente no Porto, essencialmente por infecções que tiveram a sua origem no norte de Itália. A região do Porto, para além de muitas das transmissões terem sido feitas por turistas que tinham ido para a neve na zona dos Alpes italianos, também tivemos muitos trabalhadores, muitos profissionais, que pelas ligações no setor do calçado tinham participado numa feira deste setor no norte de Itália, em Milão. E muitas das infecções iniciais decorreram por esses dois fatores. Aliás, tivemos inicialmente profissionais de saúde infectados pela razão de terem passado férias nesta altura nos Alpes italianos e de trabalhadores da indústria do calçado por participarem em feiras do setor terem transmitido na região norte do país. E foi claramente a região mais afetada. O que estamos a verificar agora, neste momento, já passado praticamente 3 meses, é o aparecimento desta infecção em áreas da Grande Lisboa, particularmente em áreas de bairros sociais e bairros limítrofes que têm graves problemas já sanitários antigos e em que a infecção começou a mostrar algum crescimento e que tem sido difícil quebrar as cadeias de transmissão. Então, quando a gente olha a distribuição da pandemia e como que os diversos governos enfrentaram, né, a pandemia para os diversos países, Portugal sempre é muito elogiado, porque desde o início, como você falou, já ocorreram as primeiras, enfim, tomadas de providências, né, para limitar. E o governo português chegou a decretar quarentena? Houve uma decretação oficial de quarentena? O governo português decretou um estado de emergência em que a circulação de pessoas estava limitada. Em algumas alturas, por exemplo, feriados, fim de semana, por exemplo, na altura da Páscoa, sabem que somos um país católico e que a Páscoa tem algo significado, das famílias particularmente se movimentarem no país para se juntarem, foi decretado, nessa fase, foi mesmo decretada a proibição de deslocação fora do concelho de residência, da sua área geográfica de residência, e as deslocações, na maior parte, em todo o país, foram limitadas a necessidades de profissionais, e para isso até teríamos que ter uma documentação para executar essas deslocações, com essa justificação profissional. Portanto, existiu um grande confinamento da população, portanto, todos os serviços não essenciais foram suspensos e existia uma obrigatoriedade de confinamento no domicílio. Tá. E vocês chamaram também do lockdown, quer dizer, ninguém na rua, chegou, em algumas cidades tiveram essa situação? Tivemos em todo o país. Todo o país ficou em lockdown na prática. Ou seja, apesar dos serviços, naturalmente, dos trabalhadores essenciais, de segurança, de forças policiais, profissionais de saúde, áreas logísticas, portanto, abastecimento de supermercados, todas essas áreas mantiveram-se em funcionamento, naturalmente, mas todos os setores não essenciais tiveram em confinamento, existia mesmo uma obrigatoriedade de confinamento. Aliás, as deslocações à rua poderiam ser realizadas só numa lógica, nestas lógicas de profissionais essenciais, ou numa lógica apenas de deslocação temporária, de exercício físico. Entendi. De resto, todos estiveram toda a população esteve em lockdown. Tá. E vocês aí têm o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, que eu posso dizer que é um pouco semelhante aí à nossa realidade aqui do SUS, né? Porque, até onde eu entendi, todos os cidadãos portugueses têm acesso ao sistema de saúde. Em algum momento dessa pandemia, chegou a estressar o sistema, enfim, houve como é que foi a resposta do sistema de saúde à pandemia? Conseguiu atender todo mundo ou chegou-se no limite dos atendimentos? Particularmente o tema de termos um sistema universal e de acesso livre
foi muito importante para criar também segurança na população, ou seja, não há nenhum cidadão que, por motivo de doença, não tenha acesso a cuidados de saúde gratuita, de forma gratuita. Ou seja, mesmo nestes casos da Covid, sempre que existia uma situação, até posso falar um pouco até do modelo de organização que nós tivemos, sempre que existia suspeita de um caso, o doente, ou a família, ou o profissional de saúde devia contactar a nossa linha de saúde, uma linha telefónica, e existia no início da epidemia, nos primeiros casos mesmo, a obrigatoriedade desse doente ser deslocado em ambulância própria até ao pronto-socorro, onde seriam realizados os exames de diagnóstico e o acompanhamento médico. Esse foi o modelo de organização que nós tivemos, totalmente gratuito sempre para o doente, como é hábito em Portugal, que não foi exceção para a Covid-19, e não, até pelo facto de termos selecionados alguns hospitais para responder à Covid. Hospitais com mais capacidade técnica, com grande experiência. Também dar nota que Portugal, desde 2001, tem planos de contingência para este tipo de fenómenos, nomeadamente inicialmente para a SARS, depois para a gripe aviária do H1N1, depois para o ébola. Todos os hospitais portugueses são obrigados a ter planos de contingência para esse efeito e anualmente revemos os planos de contingência para a gripe sazonal. Portanto, todos os anos os hospitais acabam por ter esta obrigatoriedade e temos hospitais pela sua proximidade aos aeroportos e essencialmente pela sua localização em grandes centros urbanos, no Porto e em Lisboa, esses hospitais estão muito bem preparados para estas áreas. E existe alguma continuidade deste tipo de planeamento. Portanto, estes hospitais conseguiram ter uma resposta imediata muito, muito positiva e que depois começou a ser alargada a outros hospitais de acordo com o avanço da pandemia. Tivemos um apoio também muito grande do Exército, por exemplo, na instalação de hospitais de campanha nas urgências, no serviço dos prontos-socorros. Imediatamente todos os hospitais, ainda hoje em Portugal, têm uma separação do pronto-socorro em caso de suspeita de infecção respiratória, são direcionados para este tipo de estruturas que estão nos prontos-socorros, são tentativa de redirecionar estes doentes para estas áreas, onde têm o melhor dos meios de diagnóstico, e realmente foi possível, dentro do Serviço Nacional de Saúde, sendo do serviço público, e que representa 90% da prestação em Portugal, assegurar todas as necessidades, e tivemos muito longe de atingir algum tipo de ponto de ruptura, uma vez que também, e é preciso dar nota disso, fomos capazes de suspender a atividade eletiva. Portanto, todas as estruturas hospitalares acabaram por ficar dedicadas à resposta à Covid-19. O que me parece aqui é que, particularmente nas áreas de medicina intensiva, seria muito difícil, sem suspender a atividade cirúrgica, conseguir ter capacidade para receber todos os doentes. Nós, na prática, chegámos a ter mais de 2.000 leitos dedicados à Covid-19 em situação de pico, sendo que atualmente, em termos de equipamentos, temos disponibilidade para mais de 1.000 leitos em cuidados intensivos, se existir essa necessidade, com ventilação mecânica e, naturalmente, com uma capacidade muito maior para outro tipo de internamentos. Para além disso, criámos também hospitais de campanha, estes hospitais militares, que felizmente não foi possível, não foi necessário utilizar. Ótimo. Bom, estamos aqui com o senhor Alexandre Lourenço, presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, discutindo sobre o impacto aí da Covid no sistema português de saúde e o impacto na sociedade. E, Alexandre, me conta um pouco, como é que está essa preparação ou essa expectativa com relação à possível segunda onda do Covid aí em Portugal? Vocês estão pensando nisso? Isso também é uma preocupação? Porque vários países já estão com essa situação de já vivendo aí, inclusive, casos aí da segunda onda. Ou seja, já há uma preocupação com relação a isso? Há uma preocupação muito grande em relação à segunda onda. Também existe uma preocupação grande mesmo nesta fase
em que já estamos a atravessar de desconfinamento. Existe uma grande preocupação, mesmo a nível de Portugal, pelo facto de algumas medidas que posso dar nota que me parecem e que me parece ser muito relevante também para outros países, não terem sido tomadas de uma forma generalizada no país, nomeadamente nas estruturas de rastreio de contactos. Nós temos uma rede de saúde pública muito forte no país, mas que na região, por exemplo, de Lisboa, tem alguma fragilidade, principalmente em bairros sociais. E nestes bairros em que temos uma comunidade de imigrante africana, de várias etnias, tem sido muito difícil quebrar as cadeias de transmissão, portanto a infecção nestas regiões mantém-se num estado de platô. Por outro lado, continuamos a verificar alguns problemas nos transportes públicos e que podem ser vetores também de continuação desta infecção num estado de platô. E aí parece-me aqui que podemos aprender com outros países de uma forma mais interessante, por exemplo, na Alemanha, que logo no início, em março, no início da infecção, treinou rastreadores de contactos numa lógica de ter um rastreador para 4.000 habitantes. Evidentemente não existe necessidade de todos estarem ativos, mas, por exemplo, a Alemanha hoje tem, mesmo em algumas regiões, um para 2.800 habitantes. Ou seja, nessa necessidade de ter equipas que imediatamente promovem essa quebra das cadeias de transmissão. Parece-me aqui, em Portugal nós estamos já a dar esses passos, até por estes fatores em Lisboa. Foram contratados mais médicos para fazer também só esta atividade. Em relação particularmente à segunda vaga, e que realmente é muito preocupante, porque a gripe sazonal e as infecções respiratórias associadas ao tempo de inverno na Europa têm um grande impacto no sistema de saúde, nos vários sistemas de saúde europeus. Eu creio que no Brasil também tem algum impacto, mas não tão acentuado. Mas na região europeia, a gripe sazonal tem um impacto grande na mortalidade, particularmente em populações, em doentes crónicos ou doentes de idade avançada. E acarretam uma grande pressão sobre o sistema de saúde. O facto de irmos conviver para além das infecções respiratórias comuns e da gripe sazonal com a Covid-19, vai trazer certamente problemas graves, até porque o RT ou R0 vai aumentar substantivamente com o inverno, com a baixa das temperaturas, com o facto de também existir mais ajuntamento de pessoas, e temos a certeza que vai significar um grande impacto para o sistema de saúde. Estamos a fazer essa discussão. Eu creio que rapidamente temos que passar para uma fase de planeamento, porque não podemos correr o risco de encerrar a atividade eletiva mais uma vez, porque isso também iria ter um impacto muito grande sobre a saúde da população. Então, mas agora vocês estão em pleno verão aí na Europa. Se a gente for pensar aí nesses impactos aí dos estados gripais, quer dizer, você já está pensando lá em novembro, dezembro, quando terminar o outono, é isso? Sim, a nossa preocupação maior começa logo no final do outono. Dependerá, a gripe sazonal também tem uma dinâmica muito, muito especial, é muito difícil de prever. Nós temos anos em que a gripe sazonal pode aparecer um pouco mais cedo, novembro, mas muitas vezes ela se pode arrastar até fevereiro. Dependendo da virulência do vírus, das tipos de vírus circulantes, também pode reduzir-se ou não a agressividade do vírus. A verdade é que 4 em 4 anos existe um vírus que é bastante mais virulento e curiosamente acaba por cair em 2021. Portanto, nós realmente estamos numa fase que temos que planear, discutir estas medidas, e estamos a planear sim, né, com essa lógica de 4 meses, 5 meses de antecedência. Perfeito. E a questão dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, vocês chegaram a ter algum tipo de problema logo no começo da pandemia? Ou isso foi tranquilo para vocês? Porque tivemos aí ações, principalmente dos Estados Unidos, na compra desses equipamentos lá na China. Isso gerou um monte de problemas e desabastecimento. Vocês chegaram a viver isso também para os profissionais de saúde, não?
Tivemos muitos problemas nesta área logo no início. Eu creio que esta ideia também da pandemia incerta, a expectativa mesmo na Europa de sermos afetados era baixa. Apesar da Organização Mundial de Saúde ter alertado em janeiro que estaríamos em face de uma situação dramática e avisado os países para iniciar a tomar medidas, nós começámos a tomar medidas já em meados de fevereiro. E aí, no caso das EPIs, tivemos graves problemas de shortage, de falta, o que também limitou a decisão de recomendação para a utilização de EPIs, particularmente de máscaras, para a população em geral. Ou seja, nós acabámos por recomendar a utilização de máscaras. Evidentemente também tivemos em confinamento total, neste lockdown, e as máscaras não teriam tanta utilidade, mas a recomendação para a utilização de máscaras só apareceu já em meados de abril. Portanto, nós tivemos graves problemas para a utilização de máscaras na população em geral. Nos profissionais de saúde também tivemos inicialmente alguma falta deste tipo de equipamentos. Devo dar nota que existe uma solidariedade muito grande da indústria portuguesa que se adaptou à produção imediata não só de máscaras, mas também de equipamentos, de outros tipos de equipamentos de proteção individual, de batas, de viseiras, mesmo de protetores de calçado. Existiu aqui uma grande readaptação da indústria, mesmo, devo dar nota, até pode parecer um pouco de piada, mas também existiu mesmo a indústria produtora de cerveja, também se readaptou para produzir gel de desinfecção. O álcool gel. Portanto, de álcool gel. Portanto, até existiu aqui um esforço grande de várias componentes da indústria portuguesa que se readaptou rapidamente a esta necessidade. Mas sim, tivemos muitas dificuldades nas primeiras 2, 3 semanas e os hospitais contaram muito com estes donativos de entidades particulares que forneceram estes equipamentos. Nós já fizemos, aliás, alguma das análises que fizemos inicialmente foi este atraso e outro foi o facto de não termos uma compra centralizada a nível do Estado português deste tipo de equipamento de exportação individual, que levou também a uma inflação dos preços praticados no mercado, que rapidamente luvas, máscaras atingiram preços absurdos, mesmo muito altos. Bom, e aí eu estou entendendo que os hospitais portugueses já voltaram às suas atividades normais, com as cirurgias eletivas e tudo mais. E como é que tem sido a procura dos pacientes, né? Vocês têm conseguido garantir uma confiança dos pacientes para procurarem os hospitais ou ainda tem uma certa resistência aí para os procedimentos, né, considerados aí eletivos? Como é que tem sido essa resposta da população para situações, vamos chamar, eletivas, né? Inicialmente, temos aqui dois fenómenos. Temos um fenómeno que foi particularmente grave na altura do confinamento, que foi, por exemplo, em doenças cardiovasculares, em infarto, agudo de miocárdio, ou mesmo em acidentes vasculares cerebrais. Reparámos de uma forma genérica e foi sinalizado atraso na ida ao pronto-socorro. Ou seja, e nós temos também uma linha uma linha de emergência e reparámos que só praticamente em última análise é que os doentes recorriam a esse serviço e a ida ao pronto-socorro foi muito adiada, portanto muitas vezes com fraca capacidade de intervenção médica nesses casos. Depois, para além desse receio, nós tivemos uma grande preocupação desde o início de ter pelo menos 3 hospitais portugueses relacionados com oncologia designados de Covid-free, ou seja, libertos de Covid. Portanto, os nossos institutos portugueses de oncologia, 3 hospitais, um em Coimbra, no Porto e outro em Lisboa, mantiveram a sua atividade regular, com medidas adicionais. Todos os doentes que iniciavam tratamentos crónicos eram testados para a Covid, reduzimos as visitas de terceiros, de familiares, a circulação de pessoas dentro dos hospitais, foi totalmente reduzida, mas estes hospitais mantiveram a sua atividade e tiveram uma redução ligeira
da sua atividade quando comparamos com o igual período do ano anterior. Portanto, tivemos essa preocupação. Os outros hospitais, a grande maioria dos hospitais, realmente fez esse cancelamento da cirurgia eletiva, particularmente pelo facto de nós termos que utilizar salas de blocos operatórios na eventualidade de tivermos que as utilizar para doentes que necessitariam de ventilação mecânica. E aí tivemos um grande impacto na cirurgia e também nas consultas externas dentro dos hospitais, essas consultas eletivas e na realização de meios de diagnóstico. Na altura inicial, o que fizemos foi um grande também esforço de transformação para a realização de consultas por via telefónica ou por videochamada. Nós fizemos um grande esforço nessa matéria, que vem em linha do que já vinha sido feito antes, mas que para doentes crónicos e em consultas de acompanhamento, pelo menos tiveram esse acompanhamento médico através de videochamadas ou mesmo de chamadas telefónicas. Mesmo alguma medicação que em Portugal é disponibilizada unicamente em hospital, existiu um programa para a colocação dos medicamentos em farmácias comunitárias. Ou seja, em farmácias privadas na comunidade tiveram a fazer essa disponibilização de medicamento. Creio que no Brasil isso não existe, mas nós em alguma medicação para VIH/AIDS, para câncer, para esclerose múltipla, para várias doenças raras, a medicação é disponibilizada unicamente através do hospital e aí também criámos esses programas de proximidade e que eventualmente vão continuar, apesar de termos uma situação já mais tranquila. Por favor. Não, particularmente depois, a partir do final de abril, existiu essa decisão de reativar a atividade eletiva. Eu creio que temos que compreender que os hospitais e o setor hospitalar não têm a mesma capacidade hoje que tinha antes da Covid. Nós estamos muito mais lentos nos processos. Temos que desinfetar as salas com muito maior frequência. Todos os doentes que são sujeitos a início de terapêutica crónica, por exemplo, na área de câncer, na área de qualquer cirurgia, tem que ser sujeito a teste. Nós não internamos nenhum doente em áreas de internamento sem passar numa área tampão, que nós chamamos de uma área tampão, em que são sujeitos a testes de Covid e só quando tivermos confirmação de negativação é que eles passam para enfermarias comuns. Portanto, temos muitos procedimentos pesados que atrasam a nossa atividade. Portanto, estamos muito mais lentos, mesmo a utilização de equipamentos de proteção individual, a circulação de profissionais está muito limitada e isso tem consequências na nossa capacidade de atuação. Evidentemente, a nossa grande preocupação é que durante o período que tivemos praticamente inativos, essa atividade não é recuperável no sentido em que há impactos para a saúde dos doentes. Sim. Ou seja, apesar de termos mantido toda a atividade de urgência, toda a atividade de trauma, toda a atividade de cirurgia urgente, manteve-se, mas evidentemente há atrasos no diagnóstico de câncer. Nós cancelámos, por exemplo, os rastreios de câncer. Nós temos rastreios por base populacional em Portugal para o cancro do cólon e reto, para a mama, para o útero, que funcionam de uma forma generalizada a toda a população e eles foram cancelados. Evidentemente isto vai ter consequências graves no atraso do diagnóstico. Por outro lado, outras áreas como nós também na atenção primária também temos uma rede muito desenvolvida, também foram canceladas atividades. Os doentes crónicos acabam por descompensar, doentes diabéticos, problemas também no próprio pé diabético, outros tipos de descompensações, hipertensão arterial. Há aqui fenómenos na área da saúde mental que, para além da causa de burnout, também vários profissionais que estiveram na linha da frente, temos aqui situações que começamos a perceber-nos que são sintomáticas, podem ser um pouco anedóticas, mas são sintomáticas de suicídios, de situações de violência doméstica e vamos também na área da saúde mental começar a atravessar problemas mais graves, porque percebemos que a situação económica do país deteriora-se, como em todos os países,
e isso vai ter consequências graves no emprego e depois, posteriormente, nos índices de pobreza, que vão levar a mais necessidades em saúde, quer seja de saúde mental, quer seja de outras áreas. Portanto, a pressão sobre o sistema de saúde vai ser muito maior e, infelizmente, vai aumentar as desigualdades em saúde. Nesse aspecto, ter um serviço público de saúde forte é muito importante para mitigar os efeitos que vamos ter nas desigualdades sociais causadas pela Covid, quer na vertente de saúde, na vertente sanitária, quer na vertente económica. A gente vive muito essa discussão aí da vertente econômica contra a vertente sanitária ou a vertente de saúde, enfim. E não tem muito o que se discutir. Nós estamos discutindo a vida imediatamente, em termos de que, se você não tomar nenhuma providência, vamos perder muitas vidas, né? E alguns governos focaram muito a parte econômica, porque o impacto, como você mesmo falou, são impactos importantes, mas são coisas para serem feitas posteriormente, né? Agora, o momento vamos salvar as vidas, depois a gente vê o que é possível ser feito. Mas parece que esse entendimento é diferente, varia de país para país. Jane, muito Portugal... obrigado. Desculpe. Eduardo. Não, Eduardo, só para dar uma nota. Em Portugal foi eu creio que a grande resposta, o grande sucesso da resposta em Portugal, na fase inicial, passou por um alinhamento muito grande de todos os agentes, quer económicos, quer políticos. Mesmo que o sistema português é um pouco diferente do sistema brasileiro, nós temos um governo que na prática é selecionado com base parlamentar no Parlamento, e temos um Presidente da República que é eleito por sufrágio direto, como aliás no caso do Brasil, mas o governo depende do Congresso, ou dependeria, por exemplo, do partido mais votado no Congresso. E em Portugal, apesar do Presidente da República e do governo serem dois partidos diferentes, e apesar de nós também termos uma grande proliferação de partidos, em Portugal existe um acordo muito grande entre todos os agentes políticos, económicos e sociais para uma resposta única, e apesar de existirem muitas formas de lidar, como é evidente, com a Covid-19, a verdade é que existe uma sintonia muito grande entre todos os agentes, e isso foi particularmente relevante e demonstrou alguma maturidade da República Portuguesa nesta resposta. Agora, para o futuro, parece-me aqui que não sei se será possível manter sempre este clima de paz, porque é sempre muito, muito complexo. Eu tenho acompanhado a situação no Brasil. Eu creio que os serviços públicos de saúde, e o SUS particularmente, pelo menos eu creio que existe uma percepção muito grande e parece que nós vamos lidar com esta Covid-19 pelo menos por mais um ano, talvez mais, mas aqui parece-me que o que será de enaltecer e de dar nota é que o Serviço Único de Saúde no Brasil é essencial para garantir um acesso à saúde no Brasil muito melhor, e por isso meus votos para que exista um maior investimento no SUS, porque é o caminho para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Aqui esta minha palavra deste lado do Atlântico. Nós acreditamos nisso também. A gente acredita que realmente o SUS é o caminho, né? E quanto mais ele estiver fortalecido, exatamente isso, a gente vai conseguir fortalecer mais as relações e reduzir aí as desigualdades sociais. Alexandre, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela entrevista, principalmente pelo compartilhamento de conhecimento, e para fazer parte aí do nosso programa do CQH, que agora, inclusive, temos aí um alinhamento em termos de parcerias para a busca aí de compartilhamento das melhores práticas, né, de gestão. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Milton? Obrigado, Alexandre. E parabéns pelas suas palavras aí, né? Obrigado. Foi um aprendizado muito grande. E eu gostaria de aproveitar e deixar um convite, né? Para que, se fosse possível, né, você escrever um artigo para a RAS, né, a Revista de Administração em Saúde, no qual, né, você faz parte do corpo editorial, né,
Sim. Se pudesse nos encaminhar um artigo. Na verdade, acho que é um convite para você publicar um artigo na nossa revista de Administração e Saúde. Então já fica aqui essa, né? Por favor, contribua. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, viu? Tudo de bom para você, Alexandre. Nada, obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Saúde. Obrigado, Milton. Obrigado.